Me irrita muito quando classes ou raças de RPG são restringidas a seus estereótipos. Elfos mesquinhos, halflings bobões, anões mineradores. E como vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz sobre confabulando as possibilidades teóricas dos elfos, eu perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam de outras raças, e vocês votaram em anões e tieflings. Então decidi fazer sobre os dois, começando com os anões. Oi, eu sou o Rafa e aqui eu falo sobre RPG, jogos e boas histórias. E eu amo os anões, é provavelmente a minha raça favorita da literatura fantástica e de RPGs num geral, assim. E muito disso veio pela principal figura que a gente tem quando pensa em anões. O Gimli, de Senhor dos Anéis. Eu sou apaixonado no Gimli, é meu personagem favorito desde pequeno. Exatamente por essa figura do Gimli, eu acho que vem o maior problema quando a gente fala sobre anões em literatura fantástica e em RPGs, que eles são somente mineradores ou porradeiros tipo Gimli. Por que eles são assim? Então, assim como no último vídeo, eu vou falar um pouco sobre a origem deles da mitologia, falar um pouco deles em Tolkien e no início do RPG, porque eu acho que essa é sempre uma timeline muito interessante para a gente falar sobre a origem de certas raças que existem em D&D e, portanto, em outros RPGs medievais. E não quer dizer que D&D é a maior e melhor referência, tá? Mas é a primeira, então eu acho que é sempre justo a gente voltar a D&D. Na mitologia nórdica existiam anões, assim como existiam elfos, mas os anões eles têm uma origem muito mais parecida com o que a gente conhece hoje em dia. Na mitologia nórdica, eles eram seres que viviam embaixo da terra, nas profundezas, construindo as coisas mais belas que existem. Foram os anões que construíram, por exemplo, o Mjolnir, o martelo de Thor, assim como a lança de Odin. Então eles já tinham essa pegada de mineradores que viviam ali na labuta. E a gente vê dessa mitologia muito da onde Tolkien se inspirou. E um parênteses importante aqui, por que eu sempre falo sobre Tolkien quando eu estou falando sobre essas origens teóricas das raças? Porque Tolkien é o criador de quase tudo isso. Ele que queria criar uma mitologia unificada do Reino Unido, então puxou todas essas referências das mitologias nórdicas e criou a sua. E a gente vê quase que ipsis literis copiado essas mitologias de Tolkien em RPGs lá iniciais dos anos 70, como D&D. Então, se a gente quer falar sobre isso, é muito interessante a gente pensar sobre essa origem. Então, dando uma leve resumida aqui, porque não é um canal de Tolkien, mas basicamente os anões foram criados por esse deus chamado Aule, que é tipo um Hefesto da vida, um deus ferreiro. Ele queria, assim como o deus Ilúvatar, o maior deus de todos, criar os seus próprios seres. Mas quando ele fez isso a partir de pedra, ele criou os anões, Ilúvatar disse que ele não podia fazer isso e obrigou que ele eliminasse esses seres. Então ele pegou o martelo dele, bateu nos anões, assim eles viraram diminutos, mas eles pediram por misericórdia. Assim Ilúvatar deu para eles essa salvação, permitiu que eles vivessem, e assim que surgiram os anões. Bem resumidinho aqui, tá, gente? Mas a gente vê uma pegada bem mitológica aqui mesmo. E aqui a gente já começa a entender um pouco da onde vem essa ideia dos anões serem duros como pedra, de verem ali a partir de um deus ferreiro, por isso eles gostam muito de mineração. Assim que eles se enfiaram no meio das montanhas, começaram a criar cidades, criar megalópolis e criar as coisas mais belas a partir das suas habilidades que vieram diretamente do seu criador, um deus ferreiro. Então aqui a gente começa a entender o porquê que a gente tem essa visão dos anões como seres robustos e seres muito focados para a mineração. Eles são seres que vieram da pedra, eles vieram das profundezas da terra, e eles são seres concisos, seres que surgiram de algo duro, de algo penoso, por assim se dizer. Dentro das montanhas, eles criaram enormes cidades, onde criaram todos ali uns epicentros, metrópoles dentro das próprias montanhas, e assim se especializaram nas coisas mais belas a serem construídas e mineradas. Além disso, tem outras características que vêm de Tolkien que a gente vê depois em RPG também, como por exemplo, os anões são seres muito resistentes. Os anões raramente ficam doentes, são muito imunes à magia e são muito imunes à corrupção também. Isso aqui é um ponto muito importante que eu sinto que às vezes se distorce. Os anões são muito gananciosos, mas eles não são corruptíveis. Qual que é a diferença disso? O anão, ele é ávido por achar ouro, por achar minérios, por achar novas coisas a serem exploradas, novas belezas a serem descobertas. Isso não quer dizer que eles vão deixar da sua moral ou vão trabalhar para algum mal em troca desse possível objetivo. Eles são egoístas, não significa que eles vão fazer um mal a outra raça, a outro povo, só para conseguir ouro, por exemplo.
Eles amam coisas belas, mas isso não faz eles trabalharem pro mal. Tanto que quando Sauron constrói os 7 anéis para os anões, praticamente não dá certo. Então eles podem ser egoístas e até loucos pelos seus objetivos, mas isso fala sobre eles. Ou seja, tendo todo esse panorama, o que a gente consegue definir dos anões? Eles são muito objetivos, eles são muito práticos. Porque a atividade da mineração é uma atividade muito objetiva. Traça-se um objetivo, achar o minério X. Traça-se estratégias para chegar até nisso. Então, onde vai escavar, que pedra vai quebrar, o plano B para caso algo desmoronar. E o objetivo é chegar naquele minério, a partir de achar ele construir algo. Então, isso é algo muito pragmático, é algo muito objetivo com poucas variáveis. Então, é óbvio que um anão vai ver assim a vida. É bater, bater, bater até chegar ao objetivo. Ele vai ver assim a própria vida dele. Seus objetivos pessoais são muito ligados à atividade da mineração. Agora, tendo essa base, vamos pro RPG então, vamos para a primeira edição de D&D, vamos ler um pouquinho da descrição deles para vocês verem como é muito puxado dessa ideia. Os anões são pequenos e robustos, medindo cerca de 1,20 m. Sua pele é marrom e os cabelos variam de cinzentos a castanhos ou negros. Geralmente teimosos, mas práticos, os anões apreciam boa comida e bebida. Têm grande amor por ouro. Respeitam construções e objetos feitos com talento ou arte. Como a gente já percebeu no vídeo dos elfos, a primeira edição de D&D não nos dá muita coisa para trabalhar. Inclusive, um comentário muito curioso aqui é que elfos, halflings e anões na primeira edição não são raças, são classes, assim como guerreiro, clérigo, mago e ladrão. O anão na primeira edição de D&D é basicamente um guerreiro variável. Mas ainda assim aqui já fala um pouco sobre a questão do ouro, sobre eles serem práticos, sobre eles gostarem de coisas belas e sobre eles serem guerreiros. Mas vamos para a segunda edição. Aqui a gente vê quase um copia e cola da mitologia de Tolkien. Fala sobre eles terem barbas, fala sobre eles não gostarem de andar a cavalo, por exemplo. Fala sobre eles não gostarem de elfos, sobre eles não gostarem de andar de barco. Isso tudo são coisas que parece que foram tiradas diretamente de Silmarillion ou de qualquer outro conto inacabado de Tolkien. E aqui eles puxam algo que Tolkien comenta também, e que na segunda edição de D&D os anões não podem usar magia, porque o D&D segunda edição ele tem essas classes que são específicas para certas raças. E de fato, a gente vê muito pouco anões magos na mitologia, na literatura fantástica e consequentemente em RPGs também. Geralmente, quando se fazem anões, se faz um Gimli. Poucas vezes se vê um anão mago, como um Senhor dos Magos, por exemplo. E meu ponto principal para fazer esse vídeo é: por quê? Porque eu amo anões e essa visão prática que eles têm, objetiva, para mim não é necessariamente limitante à atividade da mineração ou a ser um guerreiro. Tendo essa visão prática e objetiva da vida, um anão pode muito bem ser um mago, porque o estudo da magia arcana também é de certa forma prático e objetivo. Aprende-se rituais, aprende-se movimentos de mão, movimentos somáticos, para então conjurar uma magia. E se existe um objetivo para ser adquirido a partir dessa magia, por que um anão não poderia ser um mago? Ou de repente, para tentar minerar e chegar ao seu objetivo final, o anão descobre que com magia necromante ele pode fazer um exército de mineradores incansáveis. Então, eu não vejo uma razão lógica para o anão não poder ser outra classe que não um guerreiro ou um bárbaro. E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês fazerem também e tentarem expandir um pouco essa ideia dos anões. A quinta edição de D&D vai para o mesmo caminho da segunda edição, tirando um pouco das especificidades a ver com Tolkien, mas também não fala nada sobre magia, mas fala sobre mineração, fala sobre ouro. Então eu acho que de todas as raças da literatura fantástica, os anões são os que menos recebem amor. Em que sentido? De que a eles é simplesmente restituída a função de porradeiros, de beberrões, enquanto existe muito mais possibilidade de tu criar um anão utilizando essa ideia de que eles têm uma vida prática e objetiva. Então, se tu tem um anão no teu RPG, ao invés de pensar por que ele é um minerador, por que ele é um guerreiro, de fazer ele só ser um beberrão, que tal tentar pensar em como ele vai abordar os problemas que aparecem no RPG de uma maneira muito diferente dos humanos, porque nós não somos práticos. Claro que existem pessoas mais práticas que a outra, mas é da natureza humana a gente confabular sobre coisas diferentes, sobre as diferentes variáveis, sobre o que pode acontecer. E eu não vejo um anão sendo ansioso, por exemplo. Para mim, anões não têm ansiedade. Então, eu acho muito mais interessante, em vez de fazer um personagem anão e fazer com que ele só seja minerador, fazer com que ele ache estranho a visão dos humanos e também de outras raças
que ficam ansiosos sobre uma missão, que ficam tentando confabular várias ideias a partir de uma missão dada. De repente, o conflito ali da tua party pode ser que os humanos dela e outras raças estejam com várias variáveis e com dúvidas, enquanto o anão, para ele, é muito simples, ele é o plano a ser executado e ponto. Trazer a raiz do anão como alguém prático e objetivo traz muito mais possibilidade de criação de personagem. Um anão pode se apaixonar por magia, um anão pode de repente até se apaixonar por magia druídica, perceber que de repente o que ele quer almejar da vida dele, virar uma águia pode ser a melhor opção. Por que não? Desde que ele mantenha esse senso de praticidade, de pragmatismo. De repente, com magia arcana também, ele pode aprender a imbuir os seus minérios e as coisas que ele quer construir. De repente, existe uma sociedade de anões arcanos que pegam objetos manufaturados por outros anões e transformam eles em itens mágicos. Então, o senso de aventura geralmente é muito negligenciado para anões. Em vários RPGs que eu joguei, que meus jogadores, ou até mesmo que eu queria fazer um anão, eu percebi que existia uma certa dificuldade para justificar o porquê que aquele anão estava saindo numa aventura. Ele só quer ouro? Ou ele quer muito voltar para casa dele porque ele quer minerar? Então, se a gente tirar esse estereótipo do anão minerador, a gente abre muito mais possibilidade para explicar o porquê que ele está indo numa aventura. De repente, ele quer sim achar outros minérios. De repente, esse senso de achar novos minérios pode ser traduzido em achar novas experiências. De repente, o teu anão percebeu que não é a melhor coisa só ficar procurando pedras. E talvez ele fique realmente realizado se ele achar novas experiências. Talvez isso seja muito mais interessante para ele do que achar minérios. Por que não? De repente isso pode até trazer um conflito ali para a tribo dele, que é muito focada em minérios, e ele não. De repente tu cria um anão que decide buscar experiências válidas para a vida dele. Então, de todas as raças que existem em D&D, em qualquer outro RPG, o anão é a raça mais limitada pela sua base fundadora. E é isso que eu acho que a gente pode quebrar um pouco, porque não vai quebrar o jogo a gente sair um pouco. E veja bem que não estou mudando. Eles ainda são seres metódicos, práticos e com poucas lorotas para ficar confabulando. A diferença só é que ele não é somente um minerador, ele não é somente o Gimli. E na minha cabeça, criar anões assim fica muito mais interessante. Não que você não possa fazer um anão tipo Gimli, mas por que fazer só anões tipo Gimli? Enfim, gente, o vídeo de hoje era isso. Eu tô gostando muito de fazer esses vídeos confabulando sobre a parte teórica e meio elaborativa de criar personagens, porque pra mim é a minha parte favorita de RPG, e eu gosto muito de puxar os meus jogadores para pensarem sobre isso, porque isso cria muito mais embates, isso cria muito mais dilemas e discussões na mesa, que não somente que ataque eu vou usar para derrotar aquele inimigo. De repente, o problema não é somente o combate, mas também como desenvolver e como consertar as relações interpessoais entre os jogadores da mesa. E quando eu consigo fazer isso, eu fico só sentando e observando eles conversando. Pra mim, acho que é o sentimento mais legal que eu posso ter como mestre de RPG. Então é isso, gente. Eu tô muito feliz que vocês gostaram. O último vídeo dos elfos aí pegou, sei lá, mais de 12 mil visualizações da última vez que eu vi. Então eu tô felizão, espero que vocês estejam gostando. E se você chegou aqui no canal por esse vídeo, ou pelo vídeo dos elfos, enfim, se inscreve aí que a gente fala aqui toda semana sobre maluquices de RPG e sobre essas confabulações que não são tão mecânicas, são mais teóricas, mas acho que é uma parte muito importante do RPG que às vezes é negligenciada. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Bons jogos e até a próxima.